Uma criança de 4 anos foi estuprada por um motorista em uma van escolar. A menina sofria os abusos na volta para casa quando a ajudante já não estava mais na van. A criança era a última a ser deixada pelo motorista. A justiça expediu um mandado de prisão temporário. Ontem, o estuprador foi preso em Ceilândia Sul e levado para a carceragem do DPE. A Polícia Civil informou que a criança sente muitas dores e está internada no hospital de Ceilândia para exames. A van escolar foi apreendida. Já o acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e pode ficar até 15 anos preso. E a capital, projetada com avenidas largas e monumentos reconhecidos internacionalmente, abrigou famílias e abriga do país inteiro. Mas a cidade sonhada por JK é também conhecida como uma ilha da fantasia. Quem conhece a área central de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, Lago Paranoá e as regiões nobres, nem imagina que a alguns quilômetros dali existem comunidades carentes que sobrevivem com a mínima infraestrutura. É aqui no Distrito Federal que está a segunda maior favela da América Latina, o Sol Nascente, em Ceilândia. A população luta contra o descaso das autoridades e também contra o preconceito. É o que você vê agora em uma reportagem especial de Camila Lopes. Uma identidade baseada no local em que mora. Existe discriminação a partir do momento que você barra com alguém na rua, engravatadinho, bonitinho. Você mora onde? Mora do Sol Nascente, aí o cara já trouxe para ali, entendendo? Pode ser um jovem que seja universitário ou que já seja formado, mas quando olha o endereço Sol Nascente, ele é discriminado. Todo dia uma batalha. Quebrar a barreira do preconceito. São vários os desafios vividos pelos moradores aqui do Sol Nascente. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE em 2010, a segunda maior favela da América Latina é ocupada por mais de 56 mil pessoas. Mas líderes comunitários dizem que de lá para cá, esse número de moradores dobrou. O problema é que as melhorias no Sol Nascente não conseguiram acompanhar esse crescimento populacional. A área do Sol Nascente, próximo a Ceilândia, começou a ser ocupada de forma irregular na década de 90. As construções nem sempre contam com uma boa infraestrutura. A dona Neuza foi montando a casa com o que encontrava pelo caminho. Catando uma tábua ali, uma tábua aqui. A dona Marieta chegou aqui no início dos anos 2000 e desde então ela diz que tem que conviver com a falta de atenção do governo, já que o local é considerado uma invasão. Superar esse preconceito de favela, sabe? Porque aqui nós éramos esquecidos. Os governantes, na época, eles não cuidavam do Sol Nascente. Era totalmente isolado, totalmente abandonado e nós nos sentíamos excluídos. E sem esse olhar mais atento, a cidade acumula problemas. Os montes de lixos fazem parte do cenário. Quem tem sofrido bastante com esse entulho jogado por todo lado é o Márcio. Vai tudo para a porta da minha casa, porque fica espalhado na rua. Tinha um contêiner, tiraram, porque na porta da casa dos outros também é errado. Já que arrumaram as ruas, precisa dos caminhões estar descendo agora, né? A falta de segurança e a onda de violência também chamam a atenção. A dona Marieta diz que essa triste realidade começou a ser traçada com a entrada das drogas na região. A violência aumentou depois que a droga veio com muita força, evoluiu bastante. E a questão da violência é um caso sério. Com isso, uma cidade que, primeiramente, era ocupada por chacareiros, foi perdendo qualquer sensação de segurança. Aqui, esquecer a porta de casa aberta é pedir para ter uma visita não esperada. Nem pensar, Deus o livre. Aí é pedir para alguém pegar as coisas emprestadas e não voltar mais, né? Quem vive aqui se sente esquecido pelas autoridades. É difícil até contar com o transporte público. Para chegar até a rodoviária do plano piloto de ônibus, é preciso preparar o bolso. A dificuldade porque você tem que pagar 2 ou 3 passagens. E a passagem não tá fácil, tá muito difícil.
Até as melhorias que são planejadas por aqui parecem trazer dor de cabeça. As manilhas que serão usadas em obras foram deixadas de lado. Tem os meninos que moram ali na favela ali, aí fica pulando aí, nessas manilhas aí. Por aí teve um tempo que até o menino perdeu o dedo por causa que a manilha caiu por cima do dedo dele. Aqui as crianças têm que andar grudadas nas mães, já que um passo em falso pode custar a vida. É muito perigoso, porque se cai uma criança naquele buraco, não escapa não, já cai morto. Mas nem tudo é tristeza. Na esperança de construir um futuro melhor para os moradores do Sol Nascente, a Dora Marieta fundou um projeto social para ajudar as mães da comunidade na criação dos filhos. Aquelas mães eram poucas, mas cada uma tinha 10 meninos, a outra tinha 8, outra tinha 6, eu tinha 3. Fomos somar tudo, foram 65 meninos aqui perto. Aí eu preocupei, conversei com as mães, falei para elas, vamos colocar todos nas escolas, porque vamos pensar daqui a 20 anos. Os meus estão na escola, e os seus, se você não colocar na escola, os meus vão virar doutor e os seus vão virar agricultor. E é nessa esperança, nesse trabalho de formiguinha, que a cidade vai se estruturando. E nem tudo por aqui é reclamação. Há quem diga que o Sol Nascente é um presente de Deus. Uma benção para todo mundo, que eu digo, meu Deus do céu. Se não fosse o Sol Nascente, onde é que ia acamar esse tanto de gente? E amanhã, na segunda reportagem da série Favelas, vamos ver como vivem os moradores de Santa Luzia na Estrutural. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, data para lembrar dos malefícios do cigarro, que mata 3 milhões de pessoas a cada ano só por complicações de doenças cardiovasculares. O alerta foi divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Mais que na hora de apagar o cigarro, né, Renata? Sim, Rodrigo. Vai aí o nosso incentivo para aqueles que estão tentando parar de fumar, né? Ou que não pensaram ainda na ideia. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente fala de doenças ligadas ao fumo, associa-se ao câncer ou doenças de pulmão. Então, o alerta da Organização Mundial da Saúde é o seguinte, olha, o coração também sofre muito. Chegando a esse número alarmante de 3 milhões de pessoas que morrem em consequência do cigarro por conta do coração. Ao total, aí são 7 milhões de mortes todos os anos em consequência do cigarro. O dado positivo é que houve uma redução, inclusive com essas leis aí antifumos, né, que a gente vê no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Então, em 2000, 27% da população fumava. Em 2016, esse número caiu para 20%. E a meta da Organização Mundial da Saúde é alcançar aí uma diminuição de 30% até 2025. Então, fica aí o nosso incentivo, porque a gente sabe, quando tem determinação e força de vontade, o céu é o limite, né, Rodrigo? Isso aí, e é o que a gente precisa. Obrigado, Renata. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar pela segunda vez o engenheiro Paulo Vieira de Souza, apontado pelo Ministério Público como operador de propinas dos governos tucanos em São Paulo. O ex-diretor da Dersa, a estatal paulista que cuida das estradas, e a filha, Tatiana Cremonini, nem chegaram a ser levados para a prisão. Quando passavam por audiência no Ministério Público Federal em São Paulo, chegou a ordem do ministro Gilmar Mendes para libertar o engenheiro e a filha. Paulo Vieira de Souza foi solto há 20 dias, beneficiado também por um habeas corpus de Gilmar Mendes. O engenheiro passou um mês preso, acusado de desviar quase 8 milhões de reais de contratos de obras na Grande São Paulo. Ele também é suspeito de transferir mais de 110 milhões de reais para contas em paraísos fiscais. No novo pedido de prisão, derrubado por Gilmar Mendes, o Ministério Público sustentava que Paulo Vieira de Souza faltou a uma audiência sem aviso prévio e que continuou a coagir testemunhas. No entanto, segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, quando a ação estava no Ministério Público Estadual, 2 testemunhas mudaram os depoimentos, afirmando que foram pressionadas pelos promotores para depor contra o engenheiro. Uma das testemunhas disse que foi coagida pelo promotor, que, segundo ela, batia na mesa e a ameaçava de prisão. O Ministério Público Estadual nega. Agora, Sérgio Amaral, como é difícil prender no Brasil? E tem pressão ou não tem?
Olha, Rodrigo, é difícil bater o martelo com firmeza, né? Mas é o seguinte, a gente sabe que nessa história aí não tem santo em nenhum dos lados, né? Corrupto coagindo testemunha é um capítulo da novela que a gente escuta todo dia. Outro capítulo é o das constantes reclamações de pressão da polícia e do Ministério Público durante os depoimentos. Apesar de que, né, nesse aí, é difícil a gente imaginar um interrogatório doce. Você já imaginou uma coisa dessa? Já pensou nisso? Já imaginou assim, desculpe, não é ofensa, eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas o senhor realmente é corrupto? Oh, o senhor roubou? Por que roubou? O senhor estava fragilizado emocionalmente, financeiramente? Não dá para a gente imaginar isso, né? E ainda tem o capítulo em que o Ministério Público e a polícia reclamam das chicanas dos advogados, né? Aqueles recursos, mais recursos, só para enrolar e alongar, atrasar os processos. Mas o que realmente incomoda a população, né, Rodrigo, é a sensação de impunidade. Isso que deixa o pessoal vermelho de raiva, né? Porque justiça que demora, que atrasa, não é exatamente justiça. E o que a população quer ver é punição para corrupto. Quer ver todos esses quadrilheiros, em cana. Atrás das grades. E olha, a situação no aeroporto está tranquila agora. No início da manhã foram 133 pousos e decolagens, com 3 atrasos e 5 cancelamentos. Nas últimas horas, a gente viu aqui chegarem 10 caminhões com querosene, todos escoltados pelo Exército. O aeroporto agora tem 40% de reserva. E a seguir, o feriado de Corpus Christi, a esplanada dos ministérios está em festa. Logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.